Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Continuamos a reflexão no livro de Provérbios, capítulo 8, e a leitura bíblica de hoje vai dos versos 17 ao 19, que diz assim: Eu amo aos que me amam, e os que diligentemente me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e a minha renda melhor do que a prata escolhida. Existem coisas que Deus odeia, e a palavra de Deus vai falar a respeito disso nos versos anteriores, e nós já estudamos sobre isso. A Bíblia diz que Deus odeia o mal, Deus odeia a soberba, Deus odeia a arrogância, Deus odeia o mau caminho, Deus odeia a boca perversa, mas existem coisas que Deus ama, e o texto diz: eu amo aos que me amam. Aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam viver na presença de Deus, diz o texto, são amados pelo Senhor. Talvez esse seja um dos grandes privilégios da vida cristã. Sabemos que somos alvos do amor de Deus. Talvez o texto mais conhecido da Bíblia é o texto que nos fala a respeito do amor de Deus. João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E na primeira carta de João, a Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, é um privilégio muito grande saber que somos amados pelo Senhor. E nós amamos ao Senhor. Esta relação de amor entre nós e Deus, ela é uma relação de amor que se manifesta através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E Deus já provou, já deu todas as demonstrações do quanto nos ama em enviar seu Filho para, morrendo na cruz, trazer o perdão para os nossos pecados. E a palavra de Deus nos diz uma outra verdade muito significativa, quando diz assim: eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam me acharão. Além de a Bíblia declarar o amor de Deus, a Bíblia diz que Deus está acessível a cada um de nós, desde que o busquemos com diligência. Isso significa que nós não devemos buscar a Deus de maneira displicente. Nós não devemos buscar a Deus de maneira desinteressada. Nós não devemos buscar a Deus como se busca uma coisa comum. Nós devemos buscar a Deus com diligência. E a Bíblia diz que aqueles que buscam ao Senhor diligentemente acham, têm a oportunidade desse encontro e dessa vivência na presença do Senhor. Então, duas verdades tão significativas. Primeiro, somos amados por Deus. Segundo, nós podemos viver em intimidade com o Senhor. E esses momentos de devoção são momentos propícios para que possamos encontrar na palavra de Deus e na presença de Deus esse aconchego, encontrarmos na presença do Senhor esse lugar de conforto e segurança. E o texto da palavra de Deus vai falar sobre os resultados dessa nossa relação com Deus. Diz o texto nos versos 18 e 19: riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. E talvez a gente pense em riquezas apenas do ponto de vista de bens materiais. No entanto, existem riquezas que ultrapassam em muito os bens materiais. A Bíblia diz que
Deus nos dá não apenas riqueza, mas Ele nos dá também honra, reconhecimento diante das pessoas da nossa honradez, da nossa correção, da nossa integridade, da verdade da nossa vida. Essas coisas estão nas mãos do Senhor e é Deus quem nos dá, diz a Bíblia. Riqueza e honra estão comigo, estão nas mãos dEle. É Ele que tem todas as riquezas duráveis e todos os atos de justiça estão nas mãos do Senhor. Mais ainda, no verso 19 diz que melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e a minha renda melhor do que a prata escolhida. Aquilo que Deus nos dá é riqueza que não pode se comparar. O mundo não tem aquilo que Deus pode dar para a gente. Por isso, queridos, busquem o Senhor, ande na presença de Deus, faça isso com diligência. E a palavra de Deus nos diz que existem consequências maravilhosas que Deus distribui para a vida de todos os seus filhos. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado porque nos sentimos guardados pelo Teu amor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá a bênção de podermos andar na Tua presença, nessa relação de intimidade, porque aqueles que Te buscam com diligência Te encontram, diz a Tua palavra. E nós queremos Te agradecer por esta bênção e pedir, ó Deus, que o Senhor continue conduzindo a nossa vida e conduzindo a nossa história. Obrigado, ó Deus, pelas promessas da Tua palavra e pelas consequências maravilhosas de andarmos na Tua presença. E pedimos, ó Deus, que esta seja a maior riqueza da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?